Padrizé é destaque desde ontem à noite. Primeiro, a direção emitiu uma nota ontem nas redes sociais, essa nota aqui. Deixa eu explicar direitinho que é para Paraíba entender. O Hospital Padrizé vem a público informar que o município de João Pessoa decidiu não renovar a sua contratualização, o contrato de 100 leitos, para pagar 100 leitos na unidade de cuidados prolongados, UCP, alegando que as irregularidades praticadas na gestão anterior do hospital impedem o repasse de novos recursos. O hospital tentou questionar a referida decisão perante o Poder Judiciário, porém o pedido liminar foi indeferido na primeira instância, sendo, portanto, objeto de recurso no Tribunal de Justiça da Paraíba, que é a segunda instância, certo? Ademais, na próxima segunda-feira, dia 14, haverá uma reunião no Ministério Público com a tentativa de discutir alternativa jurídica e administrativa para assegurar a continuidade do hospital. O último parágrafo é o que é a bomba. Sendo assim, salvo se houver modificação no atual panorama, ou seja, se o dinheiro voltar a ser repassado pela Prefeitura, o Hospital Padrizé, se isso não acontecer, lamentavelmente, no final do mês de abril, vai ter que encerrar suas atividades numa história de 90 anos, oferecendo saúde, acolhimento e conforto aos mais vulneráveis do estado da Paraíba. Hospital Padrizé, essa nota estava no perfil oficial do Hospital Padrizé. Pois é, a Prefeitura ontem já deu uma versão, tem uma nota da Prefeitura, um vídeo do secretário Luiz Ferreira. Sabina Barbosa está lá na porta do hospital e a gente traz ela ao vivo para ela nos trazer o panorama dessa questão, toda essa querela, essa confusão, e ela traz agora a informação completa. Bom dia, Sabrina. Tribuna Livre. Bom dia, Nilvan. Bom dia, nossos queridos amigos telespectadores que estão acompanhando a nossa programação. Exatamente como você acabou de descrever, Nilvan, esses impasses jurídicos, bem como a falta de repasses e transferências, que era o que mantinha aqui o Hospital Padrizé, tudo isso pode pôr realmente um fim a essas atividades tão importantes que o hospital vinha desenvolvendo aqui na cidade de João Pessoa. Se até o final do mês esses impasses e repasses não retornarem a acontecer, infelizmente, esse hospital onde eu estou nesse exato momento, que tem pessoas entrando, tem pessoas sendo acolhidas, tem pessoas inclusive sendo atendidas, essas portas podem ser fechadas a qualquer momento ainda neste mês. Inclusive, o diretor-geral, o padre Jorge, já informou à imprensa a respeito de toda essa situação, desses impasses que, por conta dessas atividades judiciais, e agora há pouco também a gente já viu aí a nota da Prefeitura, como você já adiantou, a Prefeitura que fazia a transferência de alguns leitos aqui para manter essa questão financeira. Infelizmente, com a reprovação das contas do hospital, fica impossível esse repasse financeiro acontecer. E isso não é só a questão da Prefeitura de João Pessoa. Também foram bloqueados os repasses do SUS, que mantinham uma parte do hospital. Também estão bloqueados os repasses do governo do estado por conta dessas questões judiciárias, dessa reprovação de contas. Algumas emendas parlamentares também chegavam até aqui o hospital para suprir a necessidade de toda a situação aqui desta unidade, e todas essas situações financeiras estão bloqueadas sem poder chegar até aqui por conta dessa reprovação de contas. Aqui no momento a gente mostra um pouco do entorno do hospital. Tem funcionários, enfermeiras chegaram agora há pouco para fazer o seu trabalho do dia a dia, mas essa informação foi confirmada mesmo pelo padre Jorge, que é responsável pela administração do hospital. A crise é resultado de entraves jurídicos e da suspensão de repasses por conta da Prefeitura Municipal de João Pessoa e por outras questões também, como eu já falei anteriormente. De acordo com a gestão aqui da unidade, irregularidades na gestão anterior impediram a aprovação de contas, e isso causa uma trava na renovação de convênios anual do hospital com o Sistema Único de Saúde também. Esse hospital aqui depende de duas grandes fontes de renda. 800 mil reais, por exemplo, vinha do SUS e aproximadamente 300 mil reais do governo do estado, totalizando assim 1.100.000. No entanto, para se manter funcionando aqui, o hospital precisa de 1,5 milhão mais ou menos. Essa diferença de 500 mil reais era suprida com emendas parlamentares que também agora estão bloqueadas
como a gente já comentou aqui anteriormente. E a Prefeitura de João Pessoa, que pactua leitos dentro do hospital, reconheceu essa dificuldade de enviar repasses sem a aprovação das contas. E então a gente sabe que, apesar disso, segundo o próprio Padre Jorge, tanto a Prefeitura quanto o Governo do Estado demonstram até ter boa vontade de ajudar, mas com as contas reprovadas fica inviável esse suporte de transferências financeiras de alguns órgãos públicos aqui para o Hospital Padre Zé. E caso esse impasse não seja solucionado, infelizmente as portas aqui do hospital podem ser fechadas ainda este mês. Haverá uma coletiva de imprensa hoje, marcada para as 9 horas da manhã, para que o Padre Jorge e toda a situação de administração do hospital possam dar detalhes desse assunto, mas também na próxima segunda-feira já está marcada uma reunião com o Tribunal de Contas e com o Ministério Público para verificar melhor e se há uma outra solução para que essas portas desse hospital não sejam fechadas por falta de recursos financeiros. Lembrando que a parte de doação das pessoas, elas continuam acontecendo, mas por conta dessa crise que abalou aqui o hospital, de tantas manchetes policiais, de desvio de recursos públicos por parte de gestões passadas, as pessoas perderam um pouco a confiança e a credibilidade de dar continuidade nessa questão de doação aqui do hospital. A gente lamenta tudo isso porque, como você frisou, Nivan, são 90 anos de história, 90 anos salvando vidas, mas que infelizmente, por conta de uma gestão desequilibrada, uma gestão passada, a gestão atual sofre e as pessoas que precisam desse hospital também sofrem essas consequências. Eu volto com você aos estúdios. Tá aí, muito triste. O padre não vai falar hoje, agora cedinho, porque tem a coletiva de 9 horas. A Prefeitura de João Pessoa, ela já emitiu um comunicado sobre esse fato. O secretário disse, por conta de contas reprovadas, nós estamos sem poder repassar o dinheiro para o hospital. E vamos ouvir o que o secretário falou em relação a essa questão. O secretário é o Luiz Ferreira, que é o secretário de saúde de João Pessoa. Vamos ver o vídeo. O Hospital Padre Zé passou por um grande imbróglio judicial há um ano atrás. Toda a Paraíba tomou conhecimento, todo o Brasil tomou conhecimento, né? Que fez com que a direção daquela instituição fosse modificada. Outras pessoas assumiram, né? E naquele momento, a Prefeitura Municipal de João Pessoa, entendendo a essencialidade do serviço do hospital, fez um contrato com o hospital, contratualizou o hospital para atender a população. Esse contrato ele foi feito a despeito de tudo que vinha acontecendo juridicamente, naquele momento, porque nós entendíamos que o CPF da pessoa não podia se confundir com o CNPJ da instituição. Mas agora nós estamos chegando numa fase de renovação contratual. E durante esse ano, as contas do Hospital Padre Zé, em relação às emendas parlamentares, foram reprovadas pela Comissão de Emendas Parlamentares da Prefeitura e pela Controladoria Geral da Prefeitura. Então, essas contas reprovadas impossibilitam o repasse de qualquer ente federativo, seja ele municipal, estadual ou federal, o repasse de recursos públicos para a instituição. Então, nós sentamos com a instituição, entramos na Justiça de forma conjunta, pedindo ao magistrado que nos concedesse uma liminar permitindo o repasse desses recursos federais. O magistrado, surpreendentemente, negou essa liminar e deixando muito claro que a Prefeitura Municipal de João Pessoa não podia fazer repasses tendo em vista a reprovação de contas daquela instituição. Nós vamos, mais uma vez, sentar com a instituição, vamos recorrer a tribunais superiores para tentar evitar que uma instituição quase centenária, tão importante para a cidade de João Pessoa e para o estado da Paraíba, tenha suas portas fechadas. É importante deixar claro que a Prefeitura sempre foi um parceiro nessa reconstrução do Hospital Padre Zé, que fizemos grandes esforços para contratualizar tudo que o hospital tinha para oferecer, mas agora nós precisamos definitivamente de um arcabouço, de uma segurança jurídica para continuar essa relação. Tá aí o secretário Luiz Ferreira. Eu só queria dizer uma coisa.
eu não acredito que essa cidade vai permitir que o Hospital Padre Zé feche. A primeira questão é essa. E a segunda coisa é a seguinte, o que fizeram de errado no passado, né? O que Padre Egídio fez, roubar, desviar, malversar o dinheiro do hospital, não pode o hospital pagar pelo erro do Padre Egídio. Não pode. Por exemplo, a Petrobras foi alvo de saqueadores, lembram? Naquela operação Lava Jato. Tu já pensou se a Petrobras tivesse fechado porque roubaram a Petrobras quando o PT roubou a Petrobras? Não fechou, amigo. A Petrobras continuou sendo uma empresa grande. Vida que segue, os culpados têm que ser punidos. Então, o Padre Egídio roubou o hospital e o hospital não pode pagar essa conta de não ter os convênios. O que passou, aí agora a justiça é apurar e punir o padre. E pegar o que o padre roubou, vender e devolver o dinheiro roubado para o hospital. Não é? O que já era para ter sido feito, porque a justiça é a pasta de tartaruga. Então isso tem que ficar claro. Né? Não existe essa de que porque houve um desvio de recursos no Hospital Padre Zé, aí não, a partir de agora esse hospital não pode mais receber. Não, amigo. A gestão mudou, o hospital teve uma nova reconstrução moral e o hospital não pode parar, isso é um patrimônio. Quantas vezes o Padre Zé não foi pedir dinheiro, pedir esmolas, pedir arrecadação para poder manter esse hospital funcionando? Isso é um legado de vida e nós não podemos permitir isso. Então aqui pedir a complacência da Secretaria de Saúde de João Pessoa, do governo do estado. Cadê os vereadores de João Pessoa, que ninguém se levantou ainda em relação a isso? Cadê os deputados estaduais, deputados federais, que ainda ninguém se pronunciou sobre isso? A gente vai assistir o hospital ser fechado sem ter as articulações que precisam ser feitas. E o povo que depende do Padre Zé, os idosos que dependem do Padre Zé, os pobres que dependem do Padre Zé para ter um tratamento de saúde, que apesar de ter problema, é o único que tem para atender essa demanda das pessoas. Nós não podemos fechar os olhos em relação a isso. Eu vou aguardar a coletiva de 9 horas, eu vou acompanhar os detalhes, pedir a minha equipe para mandar a reportagem 9 horas lá para a coletiva, porque amanhã eu quero o resultado dessa coletiva, eu quero saber de forma bem específica o que o hospital está dizendo, o que vai dizer. O secretário já disse que tem uma reunião marcada. Eu acho que esse entendimento vai ter tudo para acontecer, né? Para poder, nesse entendimento, não se ter cessado o repasse de recursos para o hospital e a gente não assista o enterro do Hospital Padre Zé no final do mês. João Pessoa não vai permitir isso. Eu acho que a cidade não vai permitir um negócio desse. Tudo que for preciso ser feito será feito para impedir isso. Então eu vou esperar 9 horas a coletiva e amanhã eu volto a falar sobre esse assunto, porque nós vamos comprar essa briga aí. Não pode esse hospital fechar, não. Não pode esse hospital fechar. É uma desmoralização para a cidade permitir que o hospital feche. Padre Egídio, responda na justiça pelo que ele fez, pelo que ele roubou. O hospital não pode ser condenado a fechar suas portas porque um padre ladrão, padre não, aquilo não é padre, um ladrão desviou os recursos do hospital e terminou prejudicando centenas de pessoas que precisam desse hospital todos os dias. 6h20 agora, 6h20. Amanhã me espere.